Olá pessoal, vamos dar sequência às leituras dirigidas do nosso curso de estudo e prática da mediunidade. Agora vamos fazer a leitura dirigida do programa 1, módulo 2, tema 7, que trata da educação da faculdade mediúnica. Esse tema aqui é interessante porque ele vem resumir ou resumir e repetir várias afirmações que nós estamos fazendo ao decorrer do curso. Então ele começa dizendo o seguinte: a educação mediúnica, né, a educação da faculdade mediúnica requisita do médium esforço perseverante e deve ser exercida no ambiente seguro das casas espíritas. Esforço é aquele esforço para melhorar a onda mental que a gente viu, para evoluir moralmente, intelectualmente, né? E ele coloca aqui esforço, repetindo, reforçando o que a gente falou, que ninguém é obrigado a de uma hora para outra conseguir as conquistas. Mas o que nós somos obrigados é a tentar conseguir essas conquistas. Porque se essa tentativa for perseverante, é inevitável que a gente alcance essas conquistas. Né? E fala também que esse exercício, esse aprendizado deve ser realizado no ambiente seguro das casas espíritas. Ou seja, não façam experiências mediúnicas em casa. Assim como um dentista não deve fazer obturações dentro de casa, assim como um médico não deve fazer cirurgias fora do centro cirúrgico. Já existem os locais apropriados, com equipe apropriada, com apoio apropriado. E a mediunidade assim também. Bom, e aí ele fala assim que a educação dos médios espíritas, a formação dos médios espíritas, se por um lado eles precisam ter um esforço perseverante, do outro lado precisa também ter o apoio, né, e a confiabilidade de uma equipe espiritual e de uma equipe de desencarnados que atua na casa espírita, tanto nas reuniões mediúnicas, quanto nos cursos de formação mediúnica. Então, é necessário ter uma equipe que auxilie nisso. Então, o médium ele vai ter o esforço e, por outro lado, ele vai ter o ambiente seguro para que esse esforço possa frutificar. Não é? Então, o esforço depende do médium, e a casa espírita tem que oferecer em contrapartida um ambiente seguro, tem que oferecer os cursos, tem que oferecer a prática. Tudo isso vai ser oferecido para vocês desse curso. Em troca, se pede o esforço perseverante. Né? Já falamos também, aqui ele vai destacar, nós quando estudamos o tema da eclosão da mediunidade, falamos que esse é um momento difícil, e normalmente gera clima psicológico de emoções contraditórias. E normalmente, vocês lembram que foi falado que os médiuns desejam não ser médios no início. Só depois, né, uma base doutrinária mais consolidada, eles vão entender que isso foi um pedido que eles fizeram e que foram atendidos, e que essa possibilidade mediúnica gera para eles as oportunidades de crescer, de evoluir e também, ao mesmo tempo, de resgatar dívidas anteriores. Não só resgatar dívidas, mas também adquirir conhecimento, evolução. Né? É uma excelente oportunidade. Dando sequência à leitura, né, fala que logo após passar por essa fase inicial de distúrbios, o médium ele deve ser, né, dirigido a um grupo de estudo. E só depois ele que vai atuar na reunião mediúnica propriamente dita. Então, nunca pegamos um médium que acabou de adentrar a casa espírita com sinais claros de perturbação devido à eclosão da mediunidade. A solução dessa pessoa não é colocá-la dentro de uma reunião mediúnica para que ela desenvolva. Não é.
A solução passa por, primeiro, receber, acolher essa pessoa, né? Direcionar para uma assistência espiritual, onde médiuns e os serviços da casa vão conversar com essa pessoa, vão dar aquelas explicações iniciais, vão acalmar essa pessoa, vão dar passes para estabilizar os organismos do perispírito e do corpo também. Então, depois dessa acolhida, ela é direcionada a grupo de estudos e depois de um estudos doutrinários, depois de estudos da mediunidade, aí só depois de acolher, de estudar, é que ela vai iniciar a jornada dela dentro de uma reunião mediúnica. O texto também vai dizer o seguinte: o estudo espírita se revela uma necessidade que não deve ser adiada ou dificultada, ou seja, tem que estudar, não pode ficar enrolando. E, além disso, ele fala que é o conceito, né, do estudo continuado. Você nunca vai parar de estudar esse assunto, porque cada vez que você adentra e se desenvolve, novos cenários vão aparecendo, novos desafios se apresentam nessa seara mediúnica, para que você possa, uma vez mais capacitado, auxiliar em tarefas mais complexas. Esse conceito de educação continuada, ela não é usada somente aqui nos estudos espíritas, ela é utilizada para a vida em geral, para o estudo em geral. Isso vem contrapor uma visão que era vigente até a década de 1970, que eu, uma vez que eu terminei meu curso de graduação, acabou, não preciso mais estudar, vou trabalhar e nunca mais estudo. E nós vimos e percebemos que não é assim que o mundo evolui. O mundo evolui com a educação continuada e na área da mediunidade também, né? Então, e o texto vai terminar, né, dizendo que uma vez que o médium, né, tem esclarecimento e se esforça, ele vai melhorar. Isso é óbvio. E que esse desenvolvimento mediúnico é continuado e cada vez mais será consolidado por esse esforço e por esse amparo da casa espírita. O texto vai terminar ainda falando sobre a gratuidade da prática mediúnica, que a gente não deve cobrar por serviços mediúnicos. Ele apresenta uma fundamentação lógica, uma vez que esses serviços não dependem da gente, ele precisa da colaboração dos espíritos, e nós não podemos assegurar a colaboração dos espíritos, então não tem como cobrar. Isso é bem lógico, pode ler. Mas mais importante que isso é a gente perceber que a cobrança, nesse caso, não vai ser uma cobrança tão grosseira assim por dinheiro. Mas tanto os médiuns quanto os esclarecedores, como qualquer um que atua em qualquer função da casa espírita, ele precisa entender que ele não pode cobrar agradecimento, que ele não pode cobrar aplauso, que ele não pode cobrar elogios. Obviamente ele não vai fazer isso de forma aberta, mas ele não pode criar dentro de si a expectativa por aplauso, por elogios e por reconhecimento dos outros companheiros de ideal espírita. Ele não pode exigir, porque isso é uma forma de pagamento. Essa expectativa acaba se tornando uma forma de pagamento. E eu tenho que dar gratuitamente o que eu gratuitamente recebi. Então, é óbvio que aqui dentro da Casa Espírita ninguém vai falar de valores monetários, mas esses valores subjetivos, né, de necessidade de reconhecimento, de necessidade de orgulho, são formas de pagamento que são habilmente manipuladas por espíritos obsessores, podendo atrapalhar consideravelmente
trabalhos mediúnicos, podendo atrapalhar consideravelmente o desabrochar o desenvolvimento mediúnico dos médios. Então, ficar atento a não criar essa expectativa de reconhecimento, de pagamento de elogios, né? Ficar bem atento quanto a isso, porque isso é uma porta aberta para o processo de desequilíbrio. Então, faça uma leitura aí. Aqui ele termina falando de mediunidade profissional, mediunidade missionária. Apenas a título de curiosidade, isso não. Considere que toda mediunidade foi um pedido que você fez para pagar suas dívidas e para aprender, e que Deus te concedeu, e que no futuro você vai ser cobrado disso. Tire essa ideia que você é missionário, que a sua mediunidade é para ajudar o mundo. Inclusive, voltando àquele tema que eu acabei de falar sobre expectativa de reconhecimento como pagamento pela sua atuação mediúnica. Então, boa leitura, e até a próxima.